Bom, lembra daquela lei que proibia o uso do canudo de plástico aqui no estado? Lembra disso? Ela entrou em vigor no mês de setembro do ano passado. Mas 6 meses depois, deixa eu te dizer, ela não está com a adesão necessária. Veja na reportagem. Desde setembro do ano passado, bares, restaurantes e quiosques não podem mais usar canudos de plástico. A lei visa diminuir a produção de resíduos deste material, que representam cerca de 85% do lixo que chega aos oceanos. Até 2050, 15% do volume total de carbono no mundo será consequência da produção de produtos plásticos. Nem todos os comerciantes têm consciência da nova lei, mas ela já está em vigor. Para quem vende, especialmente na orla da praia, a mudança representa um aumento considerável no custo. Muitos comerciantes já se adaptaram à necessidade de se usar os canudos biodegradáveis. Eles demoram muito menos tempo para ser consumidos pela natureza e acabam sendo uma opção melhor neste aspecto. No entanto, o custo deles acaba sendo um problema. Em alguns momentos, acaba sendo até impeditivo. Por isso que alguns comerciantes seguem ainda usando o velho canudo de plástico. Os clientes podem até aprovar, mas a natureza não. A gente sentiu um pouco porque foi uma mudança assim que a gente sentia no custo do preço do coco, o valor do coco, né? Mas a gente teve que se adequar às novas normas que passaram a ser o biodegradável. Aí assim que saiu o decreto, né, a gente teve que se adaptar a isso. Para o Eduardo, apesar do aumento no custo, a decisão de obrigar comerciantes a utilizar produtos biodegradáveis é positiva. A natureza tem que ser uma prioridade. Como o pessoal vem muito aqui, né, muito turista, eles admiram muito nossa orla, que é muito limpa. Aí, quanto menos afetar o ambiente aqui, é melhor pra gente também. Viu aí, né? Mas quem será que fiscaliza esse uso de canudos de plástico aqui no estado? Chega pra cá Carlos Daniel para explicar essa história aí pra gente. Boa noite pra você. Oi, Linda. Boa noite para você, boa noite para toda a Paraíba. Pois é, a Lei 12.285 proíbe a distribuição e a comercialização de canudos de material plástico em estabelecimentos de consumo em toda a Paraíba. E mesmo apesar, né, de alguns canudos serem passíveis ali de reciclagem, muita gente acaba descartando esse material de forma errada, prejudicando assim a fauna e principalmente a marinha, como a gente sabe. A fiscalização é de obrigação da SUDEMA, que é a Superintendência de Administração do Meio Ambiente. Por isso, então, que a gente vai conversar com o capitão Aragão, que é chefe da divisão de fiscalização da SUDEMA, para entender como é que tem sido feito esse trabalho aqui no estado. Capitão, boa noite. Isso, boa noite. Após a lei sancionada, né, mais ou menos em maio do ano passado, 2022, teve um período de 4 meses, onde foi feito um trabalho de educação ambiental, parte da SUDEMA, né, para conscientizar a população quanto à distribuição, quanto à comercialização, quanto ao uso desses canudos, né, e trazendo para eles a ideia desse uso biodegradado do canudo. E assim, depois desse período de 4 meses, a SUDEMA entrou com a fiscalização para mostrar como seria a atuação dela nesse tipo de combate. Então, como é que tem sido a penalidade para quem comete essa infração? A legislação ela já traz uma penalidade administrativa para quem for pego utilizando esse canudo, distribuindo esse canudo ou comercializando, né, que vai de 10 a 30 UFR. O UFR ele varia mensalmente, né? Se fosse para esse mês agora que a gente está passando, seria em média de R$600 a R$1.800 a multa. Vocês têm percebido, através desse trabalho de fiscalização, que os estabelecimentos têm diminuído o uso do canudo plástico ou até mesmo a inexistência desse material? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem sido bem abraçado pela população. A gente tem notado uma troca dos canudos de plástico por biodegradado. A gente já fez uma ação, como foi dita, na Grande João Pessoa, e foi notório, né, que tanto os micro quanto os macros empreendedores trocaram os canudos. Capitão, o senhor inclusive trouxe aqui para a gente mostrar, Linda, a diferença desses dois materiais. Esse aqui, capitão, é o que é proibido aqui no estado, né? Explica pra gente. Sim, esse aqui é o canudo de plástico. Tá? A legislação ele proíbe a distribuição, o uso, a comercialização do canudo de plástico descartável. E tá aqui o de plástico descartável para mostrar para vocês. E esse aqui é um dos exemplos que a lei permite. Então ela permite o canudo não descartável, que seria aquele de inox que pode ser utilizado, ou então canudos biodegradáveis, que pode ser de bambu, pode ser o de papel. E aqui está um exemplo, tá? O canudo de papel. Importante frisar que, mesmo utilizando o de papel, que é biodegradado,
a embalagem dele não pode ser de plástico. A embalagem também tem que ser de material biodegradado, como está aqui no exemplo, tá? Ele tem o canudo descartável de papel e também o canudo biodegradado na sua embalagem correta. Capitão, e assim, alguns comerciantes se assustam, né, com essa mudança. Toda a mudança causa um pouquinho... Linda, a gente vai ter que encerrar. Daqui a pouquinho a gente pode voltar trazendo um pouquinho mais de informações. Tem um rapaz tentando atrapalhar o trabalho da gente aqui. Já foi contido? Deu certo. Capitão, como a gente via falando agora há pouquinho, importante a gente frisar para os comerciantes, né, de estabelecimentos, que esse material, inclusive, que é permitido, ele não é tão caro assim, né? Sim, é muito bom falar sobre isso, porque a gente notou que os microempresários, né, que têm uma renda notoriamente menor, conseguem comprar esse material de papel, porque ele é vendido num valor bem abaixo do valor do mercado, eles conseguem comprar em quilo e por isso eles conseguem se adequar. Nós percebemos já vendedores de coco, até ambulantes, que já estão se adequando e conseguindo utilizar o material de papel biodegradado. Então, muito obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Jornal da Correio. É isso, Linda, e é um trabalho conjunto, né? Tanto dos órgãos de fiscalização quanto, logicamente, da sociedade que precisa usar a consciência. Volto contigo. Com certeza. Carlos, obrigada aí pela participação e parabéns por conduzir tão bem, né? Ao vivo é assim mesmo. De repente chega alguém ali querendo atrapalhar o nosso trabalho, mas Carlos segurou bem a onda e trouxe aqui as informações pra gente. Que coisa boa.